né, de duvidar, está diretamente ligado à nossa confiança. E não é este papo de confiança assim meramente de autoconfiança, sabe? Não é essa ideia fraca, né? Diria até fraca em relação à autoconfiança, porque a autoconfiança na verdade é apenas um direcionamento equivocado que nós damos, e é este o ponto importante desta questão, o direcionamento que nós damos em nossa vida e principalmente sobre nós mesmos. E existem questões que estão por trás disto que faz com que nós nos desviemos e coloquemos o nosso foco em outras coisas que não são aqueles ou aquelas coisas que realmente fortalecerão a nossa confiança. Só que mais do que a questão de confiança, é a nossa incapacidade de confiar, acreditar no nosso próprio potencial, nas habilidades e na competência que nós podemos ter para realizar algo, certo? Então, na verdade, a ideia de duvidar, né, é quando nós não temos uma perspectiva que nos convença de que nós podemos fazer algo, de que nós podemos realizar algo, de que nós podemos quebrar as barreiras e ultrapassar esses limites visando sim realizar algo maior do que nós. E claro que não é visando uma prospecção do nosso ego, né? Uma questão assim muito ligada a reconhecimento, a uma fama infundada. Bem-vindo, Victor. Mas ligado diretamente à autossuperação. E quando se fala em autossuperação, também não é uma autossuperação no sentido de física, certo? Não somente física. Até se pode aplicar isso numa questão física. Por exemplo, se você vai para uma região que exige muito do seu desempenho físico, do seu preparo físico, é necessário que você tenha essa preparação física para um objetivo. Só que o que vai te levar para aquele objetivo não é meramente uma questão física, é um objetivo maior, é uma realização maior que você está buscando, mas que para realizá-la você precisa de um esforço maior interno, certo? Por exemplo, quando eu fui para a Índia a última vez, em 2011, eu me preparei durante anos. A primeira ida para a Índia também foi um período de preparação de quase 4 anos, onde eu basicamente tomava banho gelado, né, todos os dias, já que eu morava no templo na época como monge. Aquilo então já era uma questão de rotina, mas eu fiz desta rotina algo que pudesse acrescentar um processo ali, que no modo cumulativo, né, de um dia após o outro, aquilo me desse uma condição de poder ir para a Índia. E o objetivo maior que eu tinha ali, prático e físico, era de ir para os Himalaias, certo? Não consegui da primeira vez, porque eu fui com um grupo de pessoas e nem todo mundo estava preparado e interessado em fazer esse tipo de aventura. Na segunda vez, já em 2003 e em 2011, eu já estava mais preparado, já conhecia mais o roteiro, e aí então eu consegui ir, eu e mais um outro amigo, só que esse meu amigo ele ficou alguns quilômetros abaixo ali do objetivo que eu tinha. E aí até que eu consigo então ir onde eu queria ir, que era na nascente do Ganges. Mas para isso foi necessário uma preparação, foi necessário um esforço físico, né? Então nesse sentido, esta questão de superar limites, de ultrapassar as barreiras, é algo que nos dá um parâmetro do que nós queremos alcançar. Só que não é ele, enfim, não é meramente ir para a Índia e ir para os Himalaias. Entende? Existe uma motivação interior que é maior do que esses objetivos meramente físicos de autossuperação. Essa temática está relacionada a sair da zona de conforto. Sem dúvida, Vitor, sem dúvida alguma, a zona de conforto é o que nos limita nessas questões, é o que nos impede de irmos além. Uma coisa é nós estarmos numa situação que não nos incomoda, então nós estamos ali confortáveis, estamos ali aceitando aquelas condições e ao mesmo tempo de forma passiva, não fazendo o que nós
poderíamos, ou até mesmo o que nós queremos fazer devido a essa zona de conforto. Então eu não vou para uma viagem, sei lá, para a Índia, como nesse exemplo, porque eu vou perder a minha zona de conforto. Eu vou ficar ali alguns dias, às vezes até semanas, sem poder assistir a Netflix, não é? Sem poder ir no cinema, sem poder, sei lá, tomar a minha cerveja, coisas do tipo. Eu não tomo cerveja, então para mim não teria muito problema. Eu não vejo Netflix, também não teria muito problema. Mas o ponto é este, é sair da zona de conforto, porque na zona de conforto, veja bem, na zona de conforto o tema aqui é a dúvida, né? A autodúvida, nós colocarmos barreiras as quais criam a dúvida de nós podermos ir adiante. Então, quando nós estamos numa zona de conforto, nós nos cercamos de crenças, nos cercamos de ideias e aceitamos aquela realidade como sendo a realidade mais tanto satisfatória, como aprazível, como também confortável. Então eu começo a duvidar que fora daquele eixo, fora daquele ambiente, fora daquele círculo, haja alguma condição que vá me suprir ou me satisfazer mais do que ficar naquela zona de conforto. E ali, quando ocorre alguma coisa que vá me incomodar, vá me perturbar ou vá me movimentar daquela zona de conforto, é ali que então eu vou me deparar com alguma coisa que é maior do que eu. E aí, nesse caso, o que vai impedir será a minha dúvida. Eu não terei a confiança de que eu consigo fazer aquilo. Eu não acredito que eu possa ir além daquele círculo da zona de conforto na qual eu me deparei, entende? Então sim, a zona de conforto é um problema, é ela que limita. E aí, no caso, esta dúvida que nós criamos, na verdade, é uma perspectiva errada que nós temos sobre nós. Primeiro ponto. Esta perspectiva errada, ela vem justamente de nós termos um parâmetro ou uma visão sobre nós mesmos a partir do outro. E este é um grande problema. Nós nos importamos demais com a opinião do outro ou com o julgamento do outro e principalmente com o modelo mental que o outro tem a respeito de mim. Se o outro pensa a respeito de mim que eu sou uma pessoa X, e quando eu não estou enquadrado naquele modelo X que a outra pessoa pensou, aquilo tudo acaba por me deixar fragilizado. Então, para que eu não fragilize a mim e ao outro, eu acabo aceitando os limites, acabo aceitando que eu não sou capaz de ir além. E ali vem então toda a questão da dúvida. Eu duvido que eu seja capaz de fazer isso. Tal pessoa não acredita em mim, o outro também não acredita, meus pais, meus familiares, meus amigos, meu companheiro ou minha companheira também não acreditam em mim, então eu vou ficar por aqui. A minha zona de conforto está tranquila, entende? Então, ir pela opinião do outro é sempre muito arriscado quando nós não temos já uma autoconsciência ou uma própria consciência sobre as nossas capacidades e até diria uma opinião própria, não é? Nós temos que ter opinião própria até para que possamos valorizar mais aquilo que nós fazemos, certo? Então esse primeiro ponto é importante, é muito importante. Nós não podemos ser aquilo que desenham para nós. Nós temos que desenhar a nossa própria história, a nossa própria realidade. O segundo ponto diz respeito à consciência. E esse é um ponto também extremamente importante, porque nós não temos consciência de tudo que nós podemos fazer, de todo o nosso potencial e de nossas habilidades. Nós não temos consciência de tudo isso. E isso não é uma falha, isso é, na verdade, falta de um treino, falta de uma preparação, falta de disciplina. Se nós não nos disciplinarmos a desenvolver esta autoconsciência, nós ficaremos sempre duvidando do nosso potencial, da nossa capacidade. Agora, quando nós relacionamos tanto esta opinião alheia como também o desenvolvimento da nossa consciência, nós temos uma estrutura psicológica, uma estrutura mental, ou seja, o nosso mindset, ele é completamente limitado, rígido.
Por quê? A consciência, ela é constituída de 2 elementos, isso de acordo com a neurociência, com a visão mais científica do que é a consciência. É o que a gente pode aproveitar aqui nesse contexto. O que são essas 2 coisas? Primeiro, eles dizem sobre informação. A consciência é informação, primeira coisa. E o que seria esta informação? Isso é importante. Esta informação é a respeito do que nós temos ao nosso redor, o que está envolvido ao nosso redor, o que nós acessamos através da consciência. Então a consciência, por exemplo, se eu estou diante de uma parede vermelha, eu tenho consciência dessa parede vermelha. Essa minha consciência será limitada por aquele objeto, uma parede, daquele tipo de coloração, vermelha. Então eu tenho ali informações. Se eu estou num ambiente sonoro, um ambiente que tenha músicas, eu estarei conectando então a minha audição àquele ambiente sonoro, captando aquelas informações. E aí então minha consciência é a informação que ela absorve. Claro que isso dentro da visão empírica, né, da ciência ou da neurociência, considerando aí questões relacionadas ao cérebro, ok. Na visão do yoga, isso vai além, não é apenas informação. Que informação, assim como eu estou aqui agora captando esse lugar, né, onde eu estou aqui, vocês estão aí captando o lugar em que vocês se encontram, ok? E o que vocês estão captando também são informações. Só que o que nós fazemos com essas informações é menos importante do que como nós captamos estas informações ou para que nós captamos estas informações. Então a consciência ela não é só informação, a consciência ela é conhecimento, o conhecimento que nós absorvemos, o conhecimento que nós envolvemos ou incluímos, introduzimos na nossa consciência. Que tipo de conhecimento nós estamos conectando com a nossa consciência? Isto é mais importante, porque se eu tenho um conhecimento que é amplo, um conhecimento que é profundo, um conhecimento que é validado historicamente ou milhões de anos, vamos supor, eu tenho um conhecimento capaz então de perceber essas informações que estão ao meu redor de uma maneira com que eu possa otimizar a minha presença nesse ambiente, assim como de repente nós estamos otimizando a instrumentação de um celular, a instrumentação de uma rede de telefonia, e através disso fazendo uma comunicação com vocês. Nós estamos então utilizando um conhecimento com um campo de informação física. Esse celular aqui é instrumento físico, certo? A sonoridade que eu estou emitindo é uma sonoridade física, mas deve ter uma substância, deve ter um conteúdo, e esse conteúdo então ele não é só informação, ele deve ser conhecimento, e é isso que transforma. Então a consciência ela é conhecimento. E isso é importante, inclusive só para embasar mais, que a nossa Constituição, vocês se lembram, quem me acompanha, Sat Chit Ananda, Sat, eternidade. Eternidade é consciência, é energia. E Chit é consciência plena de conhecimento, ou plena de informação canalizada. Vamos supor realmente a ideia real é consciência plena de conhecimento, Sat Chit. Então o segundo elemento que a ciência, a neurociência define é como sendo a energia. Então a consciência é informação, segundo a neurociência, e energia. Na visão da ciência védica, a consciência é conhecimento e energia, ou numa ordem mais adequada, energia e consciência, certo? E conhecimento. Então significa que a energia que nós temos, a energia que nós vibramos, ela é extremamente importante para esse desenvolvimento e principalmente para poder superar a autodúvida, superar essas questões que limitam e que nos colocam em dúvida diante daquilo que nós podemos fazer. Por quê? Como elemento energético, a nossa consciência ela é constituída de prana. Prana, ela não é uma energia nem material e nem espiritual. É a energia que canaliza, o que constitui a própria presença do ser enquanto espírito dentro de uma estrutura ou de um corpo material
físico. Então essa combinação ela só é possível graças ao prana, entende? Então essa energia vital, da qual a neurociência diz ser a energia que constitui a consciência, de acordo com a visão védica, é mais ou menos isto, ou é isto, em tese. Por quê? Esta energia sat, eterna, é a energia que constitui o ser, é a energia que constitui a base da nossa consciência, de ter consciência de quem nós somos, o que nós somos, onde estamos, para onde vamos, o que fazemos, para que fazemos. Tudo isso está incluído nessas combinações binárias, conhecimento e energia. Na questão energética, nós temos que trabalhar a vibração e a frequência. A vibração é que intensidade eu vibro os pensamentos e que intensidade eu vibro as minhas frequências de energia, as minhas frequências de pensamento. Então, dessa forma, é importante nós entendermos o seguinte: quando eu tenho uma visão limitada, e isso é importante, tem um psicólogo, Maslow, ele diz o seguinte, que a realidade ela é um modelo da mente. A realidade ela pode ser mudada quando nós mudamos a nossa construção mental. Isso nada mais é do que um mindset. Se eu tenho um mindset que está limitado por uma frequência, uma vibração energética baixa, de um nível baixo, e aí nós podemos entrar em outro momento sobre a questão dos gunas e como que a frequência qualitativa de ignorância, paixão e bondade influenciam esta frequência vibracional da nossa consciência. Mas quando nós mudamos então esta frequência para mais acima, mais elevada, nós conseguimos então mudar a maneira como nós vemos a realidade, porque a realidade ela é apenas um padrão psicológico, um padrão mental que nós construímos. E como eu disse no início, se nós aceitarmos a visão do outro sobre nós, nós teremos uma visão completamente equivocada sobre quem nós somos, o que nós podemos fazer. E esse quando nós temos uma definição errada sobre nós mesmos, porque nós temos como parâmetro a visão do outro sobre nós. Esse é o grande erro, certo? Porque se nós temos a visão do outro sobre nós e a nossa índole ela é correta, se nós estamos completamente pautados em princípios, né? Mas o outro tem uma visão equivocada de mim, eu vou acreditar na visão que o outro tem sobre mim, eu estarei vibrando a minha frequência de consciência num padrão que não é o meu padrão, que não é a minha realidade. E da mesma forma eu estarei vendo, relacionando a minha presença, a minha existência com a realidade dentro de um parâmetro mental construído dentro do meu campo mental. Então quando eu mudo esses padrões, quando eu mudo essa maneira de enxergar a vida, de enxergar a realidade, eu começo também a mudar então a frequência e ao mesmo tempo a própria realidade. A maneira como eu enxergo, como eu me relaciono com a realidade, ela é mudada a partir do momento que eu tomo consciência de uma outra dimensão dessa realidade. E essa dimensão da realidade nada mais é do que a sua constituição espiritual eterna. Isso é indicado no próprio Bhagavad Gita em relação à individualidade da alma, que a alma é um princípio individual, é uma parte integrante do Supremo e em si ela é individual. Entende? Então, como um princípio individual, você é um ser único em todo o universo. Você é um ser único, não existe nada, não existe ninguém igual a você. Então todo o potencial que você tem para ser desenvolvido não é ninguém mais a não ser você que vai desenvolver. Não é ninguém mais a não ser você que vai colocar em ação o seu plano, vai colocar em ação o seu objetivo, vai realizar aquilo que deve ser realizado por você e mais ninguém. Então por isso esse tema de não duvide, faça, é justamente para isto. Não duvidar, fazer. Não duvidar, porque quem coloca as dúvidas? Quem coloca as dúvidas? Responde se vocês têm algum parâmetro de quem coloca a dúvida em nossas vidas. Certamente não é você, não sou eu, não é? Quem coloca dúvidas em nossas vidas são os outros.
São os parâmetros de realidade que os outros têm sobre você. Porque você é capaz de acreditar em tudo que você sabe ser capaz de realizar. Então, quando nós duvidamos de algo relacionado a nós mesmos, nós até podemos duvidar de outras coisas, duvidar de situações, até duvidar de pessoas, não tem problema disso. Não é nenhum problema, não é nenhuma mácula, nenhum pecado você duvidar de alguém, certo? Afinal, é a maneira que nós podemos encontrar. Todo esse processo favorece muito uma maior autoestima a partir do nosso esforço próprio. Sim, é como eu disse, né? A ideia, o conceito, né, que nós temos por trás do VVY, nós temos um conceito assim muito de desafio. Um desafio, por exemplo, do Everest, o desafio dos Himalaias, o desafio de você superar esses limites, certo? Então, esse conceito que existe por trás de toda a ideia, né, do VVY é justamente levar para que nós possamos, dentro de um processo, de uma metodologia, você poder superar com o seu próprio esforço, com o seu próprio empenho, com a sua própria energia, com a sua própria dedicação, com a sua própria determinação, paciência, confiança, entusiasmo. Através de tudo isto, é você alcançar aquele objetivo. Então, através desse esforço próprio que você imprime, e esse é um processo válido, porque enquanto você está realizando algo e contando com o esforço do outro e não seu, certamente não vai ter nenhum empenho, não vai ter nenhum resultado. Então esse empenho, esse esforço próprio é que vai fortalecer a sua autoestima. Por exemplo, vamos supor que você está completamente sedentário e de repente começa a se dedicar a uma prática para desenvolver uma habilidade ou uma capacidade de correr 8, 10, 20, 30, 50 quilômetros, uma maratona, entende? Então, tudo bem, você pode ter um instrutor, pode ter um coach que vai te ajudar ali, vai te motivar, só que é você que vai fazer isso, não é a pessoa, não é o outro, é você, entende? É o seu esforço próprio é que vai dar a você esta capacidade de desenvolver a autoestima nesse sentido, certo? Não é impossível, né, nós desenvolvermos a autoestima a partir do outro, né? O outro fala, olha, eu acredito que você vai correr, continua sentado no sofá vendo Netflix porque eu acredito que você vai conseguir competir nessa maratona e vai chegar lá no primeiro pelotão, certo? É uma confiança infundada, não é? E pouco garantida. Então sim, é o esforço próprio que vai fortalecer esta autoestima. E essa autoestima, ela é um similar, né? Ela é uma semelhante em termos de sentido mesmo, né? Ela tem o mesmo sentido, ela é um sinônimo, podemos dizer, me fugiu agora o nome, daqui a pouco me lembro, mas ela é sinônimo da autodúvida, ela é sinônimo da autoconfiança, certo? Só que com um detalhe, a autoestima é quando você tem um certo cuidado maior com você. Você cuida daquilo que você considera importante para você realizar aqueles objetivos. Então, a partir disso, nós amamos algo, certo? E na sociedade que nós vivemos, tudo é muito voltado a ter uma estima excessiva pelo outro. E quando se trata desse caminho de autoestima, é sempre numa leitura ou num contexto egoísta, individualista. O que é um perigo, às vezes, cair nesse caminho. Mas, quando nós temos uma meta, que essa meta não é apenas o ego, não é apenas o próprio reconhecimento ou o próprio engrandecimento, né? Você tem, então, condições de desenvolver, a partir da autoestima, esta capacidade de ter, então, autoconfiança, de ter determinação, certo?
e de destruir por completo a dúvida, esta autodúvida. Será que eu consigo? Será que vou dar conta? Será que é para mim? Né? Todo esse delírio mental nosso. Isso tudo é delírio, esquece isso. Não tem ninguém duvidando de você a não ser você mesmo. E você só duvida de você porque falaram para você que você é incapaz. Ou que você não consegue, ou que você não pode. Entende? Então não funciona, não é assim. Não é assim que funciona. Perfeito. Nós temos que entender que a barreira que nós mesmos criamos, quando nós duvidamos da nossa capacidade, ela é quase que a cova. É como você cavar a própria cova. Em pouco tempo você estará completamente paralisado. Completamente paralisado. E existem estudos, algumas análises, pesquisas, né, que mostram ali muitas vezes as raízes da depressão, por exemplo. Para você vencer algumas condições mentais, quando você entra e ultrapassa aquelas condições mentais que te limitam e que fazem de você alguém incapaz de acreditar em si mesmo, a espiral que isso vai criar é a mesma na qual está a raiz da depressão. É a mesma que constitui o pano de fundo de outras situações, como por exemplo, o suicídio, a falta de ímpeto, a falta de determinação, entende? Então são vários elementos prejudiciais à nossa natureza que surgem a partir dessa falta de confiança em si, desta autodúvida, de se duvidar, né? De duvidar de si mesmo. Então, procure arrancar da sua consciência, da sua mente. A realidade, como eu disse, né? A nossa consciência, ela está percebendo o ambiente. Só que a realidade que nós vivemos, ela é construída da maneira como nós percebemos ela. E nós percebemos a realidade de forma equivocada. Esse é um grande problema. Não acredite em tudo que você percebe, mas passe a perceber a partir do conhecimento que está em sua consciência. Esse é o processo em yoga. Não acredite em tudo que você percebe, mas perceba a partir do conhecimento. Então você tem que ter uma base de conhecimento para poder entender, a partir da percepção, o que é essa realidade. O problema é que todos nós, a maioria de nós, vivemos dentro de uma realidade que é perceptível apenas, que é apenas sensitiva, certo? Esse é um grande problema. Para quem está participando do Mastermind, né, nós temos aqui o Victor e a Fátima, também tem, não somente, eu acho. No vídeo que foi disponibilizado hoje, nós estamos falando ali justamente do ser, né, do indivíduo, da sua relação com a realidade material e dessa relação, dessa relação binária, surgem as emoções, os sentimentos, os pensamentos, ou seja, toda a nossa percepção é um reflexo daquilo que nós acreditamos. E quando nós não temos um conhecimento, ou quando nós só nos baseamos em informação, essa realidade ela é uma realidade completamente frágil, irreal. É uma realidade em si, porque é real, é o que nós estamos vivendo, é real, mas ela é ilusória, porque ela é transitória, ela é temporária, ela não é constituída de elementos essenciais ou substanciais. Por exemplo, você pode ter agora uma impressão de algo e do seu lado pode ter outra pessoa na mesma situação tendo uma impressão completamente diferente. Então, qual é a substância dessa realidade que duas pessoas percebem a mesma realidade diferente? Entende? Constituintemente ou constitucionalmente, a realidade ela é
terra, fogo, ar, água, éter. Mente, inteligência e ego já é subjetivo. Então essa mente, inteligência, ego é onde toda essa percepção constrói a realidade moldada para a mente de cada um de nós. Por isso existe essa divergência, essas diferenças, toda essa variedade, né, de opiniões e até mesmo de interpretações sobre a realidade, certo? Então, só para a gente poder encerrar, a ideia é que nós temos que ter conhecimento, investir em conhecimento. Investir em conhecimento é a prioridade máxima que nós precisamos ter hoje em dia. Agora há pouco, começar a live aqui com vocês, eu estava participando de uma aula com um dos meus mentores que eu estou fazendo agora, um canadense, são 2 canadenses, então eu estava participando com eles, né, numa conferência ali fechada em grupo, e quer dizer, isso até comentei num post essa semana, nós temos que investir. Anualmente eu invisto em conhecimento, eu participo de conferências online, participo quando eu posso, presencialmente com algum professor que eu considero bom, e principalmente assim com mentores mesmo que eu considero significativos para o que eu estou querendo desenvolver, aprender naquele momento. Então muito do que eu estou aprendendo nesses últimos 3 meses com alguns mentores, eu estou levando também para este grupo no qual eu estou trabalhando no Mastermind. E a mesma coisa, isso será levado para os instrutores que estão sendo formados e para aqueles que já foram formados também no VVY. Então tudo isso, na verdade, são processos que eu acredito, a partir do momento que você investe, você vai ter mais para poder passar para as pessoas. E investir, como eu estou dizendo, investir em conhecimento. Se você não pode fazer um mastermind com um mentor aí qualificado, ou se você não pode ter uma mentoria diretamente com um mentor, ou de repente ficar numa imersão de meses, semanas que seja, ou até dias se for possível, com um mestre, né, uma pessoa realmente que está no outro nível, no outro patamar, e aí no caso eu digo até um mestre espiritual mesmo, um mentor espiritual que está no outro nível, ou até mesmo com um professor que você considera ele muito qualificado, dotado de muito conhecimento. Se você não pode investir nisso, que às vezes é um pouco mais custoso, né, dependendo do nosso planejamento, livros, adquira livros, estude livros, entendeu? Ou se não no YouTube. E nós estamos com um projeto atualmente de canalizar cada vez mais conteúdos para o canal do VVY no YouTube, totalmente direcionado para a questão educacional. Para quem acompanha o canal no YouTube, nós temos ali agora episódios de vlog, uma coisa bem assim, diferente também do que é de vlog, mas que mostra de maneira muito direta essa relação nossa com a prática do yoga, com a questão aplicativa do yoga, não apenas o yoga postural ou apenas a questão de moda, né, do yoga, mas sim o que é absorver o yoga na vida e levar isto para a prática do dia a dia, em situações, e isso trazer insights em todo esse sentido. Mas ao mesmo tempo nós estamos com um trabalho também de vídeos do Bhagavad Gita, nós estamos agora retornando o estudo do Yoga Sutra também, uma sequência de vídeos de todo o Yoga Sutra, e abrindo agora um outro painel que é para tirar dúvidas, né, de alunos e também de pessoas que são ali membros e participam do nosso canal, são inscritos no canal, enfim, é canalizar cada vez mais para esse conhecimento. Então eu invisto sempre que eu posso, por mês eu compro pelo menos uns 5 a 6 livros. E leio, tem que ler. Não adianta só comprar livros e deixar na estante, né? Eu compro muitos livros, inclusive Kindle, meu Kindle tem ali mais de 3.000 livros, entendeu? Então todo dia eu leio, todo dia eu leio. Um dos meus mentores também, que eu acompanho muito e já fiz aí uma mentoria com ele, online também, que é americano, ele lê um livro por dia. Imagine, um livro por dia. Então você de repente tirar ali 5 minutos para meditar, que é o que eu sempre digo, é o mínimo. 5 minutos, 5 minutos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Agora imagine você poder tirar assim, pelo menos 40 minutos do seu dia para você ler um livro, se empenhar ali, se dedicar a isso. Enfim,
investir em conhecimento. Vocês precisam investir em conhecimento, se dedicar a isso, porque isso vai moldar a sua percepção do mundo. E quanto mais nós aprimoramos a nossa percepção do mundo, a partir do conhecimento, não de informações, nós conseguimos aí sim estar de forma plena, presente na realidade como ela é, e não como é imaginada. Entende? E aí dessa forma, naturalmente, você está com os pés no chão. A mente, a consciência num plano superior, os pés no chão, os pés sentados no chão. O que acontece? Você não duvida mais de você. Você não tem mais limitações impostas pela crença dos outros. Agora você sabe que você tem capacidade de realizar os seus objetivos. E isto, meus amigos, não é coach. Não é coach. Eu só tive sessão de coach 2 vezes. Com pessoas que eu confio mesmo, que eu acredito. Vi o trabalho e coaches muito específicos. Quando eu sei, eu preciso entender isso, eu quero entender isso, eu preciso resolver. Aí sim. Então o que eu estou falando aqui não é coach, o que eu estou falando aqui é yoga. Certo? Vocês podem realizar os seus objetivos, só que tem que trazê-los claro em suas mentes. Traga o seu objetivo claro, o que você quer, o que você quer. Mas não queira coisas pequenas, tem que querer coisas grandes. Coisas que não é o seu corpo que anseia, coisas que não é a sua mente que deseja, coisas que não são seus sentidos que estão aspirando, coisas que a tua alma, o seu ser mais profundo está querendo, a sua alma. Entende? Se você não resolver a questão da sua alma, esquece, não precisa resolver mais nada, porque não vai ter resolução. E isso não sou eu. Quem fala isto é o maior mentor de toda a história humana, Krishna, Bhagavad Gita. Quando você entender a natureza transcendental do aparecimento e atividades do Supremo, nada mais há de ser conhecido. Olha só isto. Então significa que quando você entende que você pode, porque você é uma parte integrante do Supremo, e sendo uma parte integrante do Supremo, você tem as mesmas potências que o Supremo, embora de formas diminutas, mas você tem as potências para realizar dentro do seu perímetro infinitesimal, e isto é tudo. Então anseie por realizar aqueles objetivos mais profundos da sua alma. E realizar isto, tudo estará realizado. Sem realizar isto, nada irá desfazer a sua essência, mesmo que você satisfaça todos os objetivos materiais seus e de todo o planeta. Não vai resolver.